galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body Papo Saúde. Eu sou o Reinaldo Dias e estou aqui com a minha parceira Priscila Cardoso. Oi gente, tudo bem? E para iniciar o mês Novembro Azul, estamos com a segunda vez aqui, uma grande honra, Dr. Christian Furo. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Pri. Boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês de novo, poder falar um pouquinho mais aí da saúde do homem para todo mundo aí aprender um pouquinho. Nós ficamos muito felizes com a presença do Dr. Christian aqui. E para iniciarmos a questão do câncer de próstata, destrinchar muita coisa, a gente vai começar com a primeira pergunta: de onde surgiu a questão Novembro Azul, doutor? Reinaldo, o que você faz com 7 anos da sua vida? Muita coisa. Trabalho, vou curtir bastante, família, dá pra fazer muita coisa, muita. Então você sabe que o homem vive 7 anos a menos do que a mulher? Não Você sabia. sabe por que isso acontece? Por quê, doutor? Porque a mulher se cuida muito mais, né? O homem não quer saber muito de ir ao médico, por vários motivos, né? E justamente por conta disso surgiu o Novembro Azul. Tá? O Novembro Azul é um movimento mundial, só que com outros nomes, né? Ele surgiu inicialmente na Austrália com o nome de Movember. Por que Movember? Mo de mustache, bigode, né? E o member por causa de novembro, né? Por quê? Por que isso aconteceu? Porque tinha um grupo de amigos que se reunia todo ano, né? Todos os anos em novembro, né? E um certo dia um deles não apareceu. Ninguém ficou sabendo por quê. Aí descobriram que ele havia morrido de câncer de próstata, porque ele provavelmente não se cuidava ou não foi feito o diagnóstico a tempo ou qualquer coisa do gênero. Então, por conta disso, surgiu esse movimento, né? Esses amigos se juntaram e criaram isso. E hoje existe como se fosse uma ONG, um movimento grande, né, que recebe doações para cuidar da saúde do homem. Se não estou enganado, nos Estados Unidos No Barber November, que os homens não fazem a barba em novembro, e o que eles juntam de dinheiro, economizam de dinheiro não, com as giletes que eles não fazem, ou com a barbearia, eles doam para esses movimentos, né? Tudo em prol da saúde do homem, do desenvolvimento da saúde masculina, né? Então, isso aqui no Brasil chama Novembro Azul. Então, por isso, Novembro Azul. Que é o mês da consciência. Antes da gente começar a desbravar aqui inúmeras perguntas, eu quero pedir para vocês, inscrevam-se no canal, compartilhe, deixe seu like, entendeu? Nós estamos na plataforma também do Spotify, né, Pri? Isso aí, gente. Ativa o sininho também para vocês receberem as notificações, porque tem sempre novidade, muita informação que vocês precisam acessar. Deixa o podcast da Our Body fazer parte do seu dia a dia. Nós estamos aqui disseminando informação de altíssima qualidade. Então, vou fazer as honras. Pri, faz a próxima pergunta para o Dr. Christian. Dr. Christian, como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? Então, eu acho que uma coisa importante é a gente entender que existe um grande desconhecimento em geral sobre próstata, né? O que é a próstata, né? Onde ela está? Como vive? Como se, né? Mas a próstata é um órgão que fica embaixo da bexiga, tá? Responsável, é uma glândula, na verdade, né? Ela é responsável pela produção de determinadas secreções que vão ajudar a nutrir o espermatozoide, a preparar o trajeto do espermatozoide quando a gente tem uma ejaculação, para a gente poder perpetuar a espécie. Tá? Por conta disso, ela, como qualquer outra glândula, ela pode sofrer uma degeneração e desenvolver um tumor, desenvolver um câncer. Mas é importante a gente colocar que nem tudo que acontece na próstata é câncer de próstata. Então, quando o homem vai ao urologista para fazer uma avaliação de rotina sobre a saúde da próstata, eu acho que é mais interessante a gente chamar de saúde da próstata do que só de fazer a prevenção do câncer de próstata, porque, primeiro que prevenção
a gente entende que é uma coisa que você impede que algo aconteça, então você previne. A gente não vai impedir nada, mas a gente vai fazer o diagnóstico precoce das alterações que a próstata pode sofrer. Então eu acho que é importante, eu acho que seria interessante a gente colocar como uma avaliação para verificar a saúde da próstata. Então a gente tem basicamente duas situações mais importantes, né? Que é o aumento benigno da próstata, a hiperplasia benigna da próstata, tá? Que todo homem vai ter. Eu vou ter, o Reinaldo vai ter, o seu pai vai ter, o seu namorado, todos nós vamos ter, tá? E isso vai trazer algumas consequências, vai trazer alguns sintomas próprios desse aumento, né? E uma outra situação que a gente pode ter também é o câncer de próstata. Então ele pode acontecer conjuntamente ao câncer, à hiperplasia de próstata, né? Alguns homens vão ter, outros não são todos que vão ter, tá? 1 a cada 7 homens pode ter câncer de próstata, tá? Então, como que a gente faz o diagnóstico disso, né? Com uma avaliação de rotina, pelo menos uma vez por ano, é suficiente para você fazer alguns exames que vão te dar uma tranquilidade e vão ajudar você a ter uma boa qualidade de vida, né? Você que eu digo é o homem, né? No caso aí, ter uma boa qualidade de vida, tá? Então, como se faz esse diagnóstico? A gente vai lançar mão basicamente de três etapas, tá? Além da nossa conversa com o paciente, da nossa consulta, né? A gente vai fazer um exame de sangue próprio para a próstata, que chama-se PSA, né? O PSA é uma proteína que a próstata produz e que vai sendo liberada na nossa corrente sanguínea em determinados momentos, né? E quando você tem um tumor de próstata, o tumor de próstata é uma das situações em que existe um aumento de PSA. Então você tem um basal, mas no tumor ele pode aumentar. Existem outras situações que também podem aumentar o PSA. Então ele é uma das ferramentas que a gente lança a mão para fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Outra ferramenta é o ultrassom. Na verdade, o ultrassom ele não vai fazer o diagnóstico do câncer de próstata, mas ele vai nos ajudar a saber o quanto essa próstata está aumentada, tá? E o quanto os sintomas que o indivíduo tem, o que ele está relatando para a gente, estão relacionados com o aumento de próstata, né? E o toque, o famigerado toque, que todos os homens têm medo, né? Ou todos não, mas uma grande maioria tem medo, né? Fogem do toque, né? Que é um exame digital onde você faz a palpação da próstata, né? Através do reto, do ânus, né? Você introduzindo o dedo no ânus, você logo sente a próstata, você vai sentir as características da próstata e que vão nos ajudar a fazer o diagnóstico. Então, fazendo uma correção do que eu falei, na verdade são 2 ferramentas e não 3, né? São 2 ferramentas. É o PSA e o toque, num primeiro momento, né? O toque a gente vai perceber se essa próstata tem uma consistência normal, se ela está endurecida, que é a característica do câncer, né? Se ela é dolorosa, né? Se existe alguma irregularidade, né? Então, essas são características que a gente vai perceber no toque, por isso ele é importante. A gente muitas vezes tem um PSA normal e um toque alterado. Então, você faz a suspeita diagnóstica por conta do toque, não do PSA. Entendeu? Existem tumores que não produzem um grande aumento de PSA, ou que não produziram ainda um grande aumento de PSA, né? E aí, com o toque, a gente vai fazer isso, tá? A partir daí, você viu que existem alterações nessas duas ferramentas, né? Você vai partir para outros exames, tá? Então, uma ressonância, quando você tem uma alteração do PSA, né? E depois da ressonância, se a ressonância tiver alguma alteração, você faz uma biópsia de próstata, onde você vai lá, tira um fragmento dessa próstata e vai analisar. E aí você tem o diagnóstico. Tá? Então, são exames complementares. São todos exames complementares. E é uma sequência de etapas que a gente vai utilizar. Tá? O que a gente quer normalmente é encontrar aquele paciente com PSA normal e com toque normal e parar por aí. Maravilha.
Mas então, aí pegando o toque, teve uma alteração na questão, o exame de sangue. E aí no toque também teve uma alteração. Aí pede-se a imagem? Você poderia, se você tem um PSA alterado e você tem um toque alterado, você já estaria autorizado a partir direto para a biópsia. Tá? Hoje, o que a gente faz? Um PSA alterado, né? Um toque que deixa dúvida, você fica naquela dúvida, será que tem, será que não tem? A gente vai fazer primeiro uma ressonância e depois biópsia se for preciso. Por quê? Porque a biópsia é um procedimento muito mais invasivo. Né? Você vai introduzir uma agulha na próstata, né? Você vai tirar um fragmento ali e você pode levar uma infecção, pode causar algum problema, pode ter uma hemorragia, uma infecção, coisas que vão ser desagradáveis para aquele paciente. Né? Então é um exame que tem uma morbidade maior. A ressonância é um exame que você não tem morbidade nenhuma. Isso é chato de fazer, porque é demorado. Né? Um exame que você entra naquela máquina, fica lá deitado. Algumas pessoas têm um pouco de claustrofobia, então às vezes você é obrigado a fazer com anestesia. Né? Mas é um exame que é um pouco demorado. Você vai ficar lá uma hora e pouquinho, ouvindo um barulhão. Para quem já fez ressonância sabe do que eu estou falando. Né? Fica aquela máquina fazendo aquele barulhão na orelha da gente. Né? Só que ele não traz nenhuma outra morbidade a não ser isso. Né? Então é um exame onde você consegue, com uma baixa morbidade, fazer um bom diagnóstico. E aí o diagnóstico ele vai ser presuntivo, ou seja, ele vai dar uma ideia de que tem uma alteração, você tem um nódulo ali, você tem uma área alterada ali. O que é interessante, muitas vezes, até para direcionar a sua biópsia. Entendeu por quê? Porque quando você faz uma biópsia de próstata, você tira um número determinado de fragmentos. Né? A gente divide a próstata em 6 áreas e daquelas 6 áreas você tira 2 fragmentos de cada uma. Então esse é um padrão, é um template que se tem disso. Só que se você não acertar aquela área que está alterada, e o que a gente quer justamente quando a gente faz um exame é tentar fazer o diagnóstico precoce, então é pegar esse tumor antes que você consiga palpar esse tumor, antes que você consiga ter ali um tumor muito grande, que você identifique só de, opa, toquei aqui, tem alguma coisa errada. Né? Então, muitas vezes a gente quer se antecipar a isso. Então, a ressonância vai nos ajudar e vai nos direcionar, tá? A ir direto naquela região, naquele local onde você percebeu a alteração. Com isso, a gente tem várias peculiaridades na ressonância. Então a gente tem uma graduação em que determinados graus, né, determinados achados radiológicos ali naquela ressonância vão determinar que você faça uma biópsia ou não. Então quando você pega uma ressonância, você tem uma classificação que é chamada de PIRADS, tá? Que vai de 1 a 5. Sim. Então 1 e 2 você não precisa fazer nada. PIRADS 1 e PIRADS 2, você não faz nada, tá? Você só vai observar. Ali tem uma próstata normal ou é uma próstata que teve um processo inflamatório. O PIRADS 3 é uma próstata que tem uma chance maior de ter alguma neoplasia. Tá? 4 e 5 é só aumenta a porcentagem de chance de você ter o tumor. Então 4 e 5, 3, 4 e 5 você faz biópsia. Então quando você está fazendo essa investigação, a ressonância tem esse papel. Tá? Então a ressonância ela é usada quando os primeiros exames, né, que eu acho que os primeiros exames, como o doutor falou aqui, é o toque e o PSA, quando esses 2 marcadores não se conversarem, eles ficarem inconclusivos, aí usa ou inconclusivos ou alterados, né? Não deu para a gente concluir. Sim. Mas não, realmente o PSA está alterado, né? Para aquele indivíduo, aquele PSA está muito alto, então aí a gente vai fazer. Realmente ele está alterado, não é que ele está inconclusivo, ele está alterado. Então a gente vai partir para a ressonância. Tá. Né? O PSA, eu acho que é interessante a gente colocar que ele tem uma variação de acordo com idade, né, a década que o indivíduo está, e com o tamanho de próstata. Né? Acho que dá para a gente entender que se você tem um órgão que está maior, e é ele que produz aquela substância, ele vai produzir mais daquela substância. Né? Proporcionalmente. Então, proporcionalmente mais. Então, muitas vezes você tem
um PSA, você faz essa estratificação por idade, por tamanho de próstata, né? Você junta essas duas coisas e a partir daí você vai acompanhando. Acho que é importante também a gente falar o seguinte, não só o aumento da próstata, do PSA, mas um valor alterado de PSA, mas a própria evolução do PSA. Né? Às vezes você tem um indivíduo que ele vinha ali com PSA normal, até 50 anos, o normal do PSA até 1,5. Tá? Então, ele vinha lá com 0,9, 0,8, 0,7, 0,9 de novo, 1. Né? Então, ele tem lá uma curva que varia dentro, né, daquela referência. Tá tudo bem. Né? Mas ele vinha sempre com esses valores. Um belo dia ele faz um PSA e aquele PSA que era 0,9 pulou para 2,5. Né? Ele estaria, vamos supor, se ele tiver 50 anos, por exemplo, 2,5 é o máximo que a gente aceita como normal. Então, se ele está com 2,5, beleza, ele estaria, tem 50 anos, está dentro do normal. Não necessariamente. Fugiu do padrão. Né? Porque ele fugiu daquele padrão. Então, isso já é uma coisa que vai dar deixar uma pulguinha atrás da orelha da gente, e aí a gente vai pensar, bom, vale a pena fazer uma ressonância nesse cara. Ele pode ter alguma coisa. Pode não ser nada. Tá? Se não for nada, tudo bem. Gastou um dinheirinho para fazer um exame um pouco mais sofisticado, mas só, né? E resolveu o problema dele. Certo. Né? E a hiperplasia não necessariamente ela tem correlação à questão de câncer, né? Não, hiperplasia é uma coisa, câncer é outra. A hiperplasia, mas assim, o aumento da próstata, todos nós teremos. Sim, em algum tipo de aumento a gente vai ter. Um aumento maior, um aumento menor, todos nós vamos ter. E não dá para a gente distinguir um padrão de tamanho para homem, assim. Um exemplo, homens a partir de 40 anos, o tamanho da próstata é X. Então, a gente faz mais ou menos uma correlação, sim, do tamanho com a idade, tá? O que acontece? Se você já fez um ultrassom, ou quem já fez um ultrassom, vai ver lá que o peso normal da próstata em torno de 20 a 25 gramas, tá? Ou 25 centímetros cúbicos. Tá? Esse é o que é tido como um padrão normal. Até os 40, 50 anos. Tá? A gente sabe que a partir dessa idade a próstata vai crescer. Então, uma próstata de 30 gramas não necessariamente é uma próstata aumentada. Uhum. É uma próstata, se o cara tiver 55, por exemplo, está perfeito. Certo. Tá? Então, a gente agora, se você tiver lá um cara com 55 que tem uma próstata de 60 gramas, opa, isso aí fugiu do padrão. Né? Algumas coisas são importantes. O ultrassom é o exame que a gente costuma usar para ver esse tipo de coisa. Ele é um exame que tem a sua falha, a sua taxa de falha. Né? E ele é examinador dependente, ou seja, ele depende muito de quem está fazendo. Então, se eu fizer um ultrassom num indivíduo, e aí um outro colega que faz ultrassom fizer o exame, a gente pode ter diferenças aí. Uhum. Né? Mas significa que o paciente teve diferença? Não. Significa que eu fiz de um jeito e o outro fez de outro. Né? Porque esse cálculo isso é calculado por uma fórmula de volume. Então, se você fizer as marcações, né? Se você calcular esses dados um pouquinho diferentes, você já mudou totalmente o peso da próstata. Então, às vezes a gente faz um ultrassom, a gente faz todo ano. Ele vem lá, tem 30 gramas no ano, 32 no outro, 35, 27. Por quê? Né? Porque ele fez com indivíduos diferentes. Né? Então, ele diminuiu a próstata de um ano para outro? Não necessariamente. Né? Porque fez com outra pessoa, fez o exame com outra pessoa. Então, isso pode dar uma certa diferença. Tá, e aí a questão que você falou do toque, você fez o toque, aí você vai diagnosticar essa questão, independente do volume da próstata, pequenos nódulos, alguma coisa assim? Um nódulo duro ou não? Isso. Quando a gente faz o toque, né, a gente vai ver a consistência da próstata. A consistência da próstata, ela é normalmente borrachenta, como a ponta do nariz ou como se você tocasse assim aqui a mão nesta região.
Tá? Isso é a consistência normal, parece que está tocando borracha. No tumor de próstata, o que acontece? Você tem uma consistência dura, parece que está tocando um pedaço de pedra, um pedaço de madeira, entendeu? Então, muda completamente a consistência. Que pode estar numa área da próstata, num nódulo ou na próstata toda, essa alteração. Então, às vezes a gente faz diagnóstico, você vai tocar, a próstata parece uma pedra. Poxa, essa aqui é pétrea, mas a próstata toda. Não tem muita dúvida que ali tem tumor. Né? Ou você faz o toque, você percebe uma área dela está mais molinha, mais borrachenta, e aí você percebe uma área, opa, tem uma bolinha aqui mais dura. Entendeu? A gente entra mais pra frente nessa questão, então, Pri? Porque quando o doutor fala aqui da questão da ela mais dura, mais mole, ali tem uma sinalização que a pessoa possa ter um câncer na próstata, ok? Correto? Sim. E aí a gente vê que pode ser nódulos ou a próstata toda. Sim. E aí entra a questão do tratamento. Eu acho que antes da gente falar em tratamento, a gente podia falar uma coisa que a gente não falou ainda, que é sintoma. Sintomas, né? Eu acho que sintoma... É interessante a gente entrar nesse assunto. Por quê? As pessoas perguntam, né? Qual o sintoma do câncer de próstata? Como eu sei que eu estou com câncer de próstata? Exatamente. Né, você só vai saber quando você for no médico. Você só vai saber quando você for no médico. Tá? Porque o câncer não dá sintoma. Tá? A gente pode ter sintomas pelo aumento de próstata. Aliás, é uma coisa muito comum o homem, à medida que envelhece, apresentar sintomas urinários. Né? Por quê? Por conta do aumento da próstata, por conta da hiperplasia da próstata. E quais são esses sintomas? Né? O que o cara sente? Né? Então, primeiro ele começa a perceber que o jato já não está mais tão forte. O meu filho de 15 anos faz um jato que parece um cavalo. Né? O meu fica lá aquele pinga-pinga. Né? Então o jato começa a ficar mais forte, perde um pouco da pressão. Né? Desculpa, eu falei mais forte, não, mais fraco. O jato começa a ficar mais fraco, a pressão, o indivíduo perde a pressão para fazer xixi. Né? Começa a ter vontade de fazer xixi mais vezes, pode ter aí uma hesitação para começar a fazer xixi. Então aquele cara que vai no banheiro e fica lá, espera, concentra, espera, concentra. Aí que ele começa a fazer xixi. Tá? Às vezes ele sai do banheiro com vontade de fazer xixi. Poxa, acabei de fazer, tem que fazer de novo. Não esvaziei a bexiga completamente. Né? Então, jato fraco, dificuldade para começar, perda da pressão, sensação de esvaziamento incompleto. Tá? Outra coisa que pode começar a acontecer, e normalmente isso é a mulher que observa, que o cara começa a levantar várias vezes à noite. Então, levantava uma vez à noite, normal. Aí depois, de repente, começa a levantar 2, 3, 4, entendeu? Vezes para fazer xixi durante a noite. Né? Isso porque o xixi acaba saindo em menor quantidade várias vezes? Exatamente. Por quê? Porque a próstata ela começa a crescer, à medida que ela cresce, ela pode crescer tanto externamente, para a parte periférica, para a área periférica, como ela pode crescer para dentro do canal, para dentro da uretra. Então começa a estreitar a uretra, né? E eventualmente crescer para dentro da bexiga, fazendo como se fosse uma válvula dentro da bexiga. Tá? E isso aí é que vai levar o indivíduo a ter sintomas. Tá? Então, outra coisa que o indivíduo pode apresentar, urgência para fazer xixi. Né? Às vezes o paciente fala, não, estou num ponto, doutor, que me dá vontade, eu tenho que sair correndo, senão eu não consigo segurar, eu me molho todo, eu chego no banheiro e já está pingando. Tá? Então, isso são sinais de que o indivíduo tem aumento de próstata. Esses sintomas todos que a gente está falando, isso aí vai acontecendo progressivamente. Isso não acontece tudo de uma vez. Então é muito comum o paciente chegar para a gente, lá para fazer um exame, e aí, como é que tá, seu fulano? Como é que tá para fazer xixi? Tá tudo bem. Tá sentindo alguma coisa? Não estou sentindo nada. Então como é que tá o jato? Tá bom? Não é mais a mesma coisa. Né? E o senhor está levantando à noite? Estou levantando umas 2, 3 vezes. E o senhor percebe que urinou tudo? Às vezes sobra um pouquinho. Você falou para mim que estava tudo bem, mas olha o tanto de sintoma que o cara tem e não percebe. Porque são sintomas que vão se instalando progressivamente, assim como o aumento. A próstata não vai crescer de 25 gramas para 50 gramas da noite para o dia. Ela vai crescendo progressivamente.
Tá? Pode chegar ao ponto dessa próstata comprimir de tal forma que o indivíduo não consegue urinar. Ele entra em retenção urinária. Tá? Ele fecha o canal, fecha a bexiga e não consegue urinar. Então, isso não é sintoma de câncer, gente. Tá? Porque, como eu falei, esse crescimento ele é mais no centro da próstata. O câncer ele é na parte externa da próstata, na parte mais periférica da glândula. Então, por isso, inclusive, que a gente consegue sentir essa alteração que a gente comentou no toque há pouco. E esse crescimento, a hiperplasia da próstata, já que ela acaba meio que impactando, né, afetando o trato urinário, existe tratamento? Qual o tratamento? Sim, existe tratamento, sim. Isso você disse, afetando o trato urinário, não só afetando o trato urinário, mas impactando muito na qualidade de vida desse doente, né, desse indivíduo, né? Existe tratamento, sim. A gente tem várias modalidades de tratamento, de acordo com o quanto esse indivíduo tem de sintoma, de acordo com o quanto esse indivíduo vai ter aí repercussão. Tá? Então, a gente pode ter tratamento clínico, com medicação, a gente tem aí 2 ou 3 drogas que a gente pode utilizar, tá? E tratamento cirúrgico, tá? Que muitas vezes alguém aí já deve ter ouvido falar, eu fiz uma raspagem de próstata, né? É uma das modalidades de tratamento cirúrgico da hiperplasia da próstata. A gente tem a raspagem, que a gente chama de ressecção endoscópica, a gente tem laser, a gente tem a cirurgia convencional, a gente tem cirurgia laparoscópica também para isso, né? Então a gente tem várias modalidades de tratamento cirúrgico para a hiperplasia, que são totalmente diferentes do que a gente fala quando a gente fala em câncer de próstata. Tá? Então é outro tipo de cirurgia. E acho que isso é uma coisa importante a gente frisar. Por quê? Porque muitas vezes um dos fatores dos homens não irem ao médico é o medo de ter um diagnóstico desse, né? Por quê? Porque isso está muito associado à disfunção sexual, né, e à incontinência urinária. Tá? Então, quando você fala na questão, doutor, do jato urinário, também tem problema na ejaculação? Não. No jato da ejaculação? Não, são coisas diferentes. Dor ao ejacular? Também não. Também não. Você pode ter sintoma de dor ao ejacular, você pode ter alteração do volume seminal, mas aí são outras patologias, são outras doenças. Como eu falei, a gente tem a hiperplasia e a neoplasia, né, o tumor de próstata, são 2 das doenças da próstata. Mas a gente pode ter processo inflamatório, a gente pode ter infecção, entendeu? Então, isso pode afetar, né, a ejaculação. Agora, a ejaculação também pode ser afetada por outros motivos, né? Então, você pode ter alterações no testículo, você pode ter alteração da vesícula seminal. Então, são várias coisas que estão envolvidas no processo de ejaculação. Mas o público de casa falar que câncer na próstata não vai atrapalhar na questão de ereção e nem de ejaculação. Então, espera um pouquinho. Vamos esclarecer um pouco melhor isso. Tá. Né? O câncer em si, a doença, ela não necessariamente, num primeiro momento, ela vai afetar ereção e ejaculação. Tá? O tratamento da doença, que a gente pode falar um pouco mais para frente sobre tratamento, mas o principal tratamento, que é a cirurgia de próstata, ela pode, em alguns casos, ter como complicações alteração da ejaculação, alteração da ereção e alteração da continência. Então, a gente tem correlação da ejaculação e da ereção com o tumor de próstata no tratamento, como complicação do tratamento ou como complicação da própria doença. Por quê? Então, assim, quando se a gente não tratar e essa doença crescer, ela vai começar a crescer, ela vai sair da próstata, ela vai comprometer os nervos que são responsáveis pela ereção e o indivíduo vai perder a potência. Tá? Então, ele vai ter alteração da ereção. Alteração da ejaculação ele pode ter também por invasão da vesícula seminal, tá? Então ele pode ter uma ejaculação com sangue, ele pode ter algumas alterações aí por uma complicação, um crescimento muito grande da próstata. Mas isso é uma coisa importante,
sangue no esperma não é exclusividade e nem característica exclusiva de câncer de próstata. Existem várias situações em que o indivíduo pode ter sangramento no esperma. Eu falo isso porque quem nos vir poxa, saiu sangue no esperma. Essa é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência, por outros motivos que não o câncer de próstata. Mas o câncer de próstata é uma das coisas que pode dar sangramento. Então, quando a gente investiga, a gente vai investigar também isso. Tá? É só um parêntese aí que eu acho que é importante a gente colocar. Ótimo. Tá? Então, à medida que a gente envelhece também, a gente pode ter alteração do volume seminal, né? E alteração da ereção também. Entendeu? Então, são coisas que são decorrentes do próprio envelhecimento, mas que podem ser piorados por uma doença. Certo. Ficou claro? Ou ficou confuso? Ficou? Não, ficou confuso, não ficou claro. Pri, manda a próxima pro doutor. Doutor, um fato que eu achei bastante curioso. É verdade que as pessoas de etnia negras, os negros, têm maior incidência? É verdade, sim. Tá? Os negros têm uma incidência maior de câncer de próstata. Tem uma questão. Por que o indivíduo tem câncer de próstata, né? A gente tem questões raciais, a gente tem questões genéticas, né? Existe uma correlação, por exemplo, com antecedentes familiares, né? Então, o indivíduo que tem um pai que teve câncer de próstata, um tio que teve câncer de próstata, ele tem um risco maior de ter câncer de próstata do que o indivíduo que não tem nenhum antecedente na família. Tá? A gente tem também a correlação não só com câncer de próstata, mas também com câncer de mama, em alguns casos. Então, aqueles indivíduos que têm uma mãe, uma irmã, que tiveram câncer de próstata genético, né, que está relacionado com o gene BRCA1 e BRCA2, que são aquele é o câncer de mama genético, aí que há pouco tempo teve bastante repercussão na mídia quando a Angelina Jolie resolveu tirar, né, as duas mamas por conta da genética dela. Então, é o mesmo gene que pode estar envolvido no câncer de próstata também, no homem. Gente, olha que interessante. Então, a gente tem essa correlação. Então, a gente tem fatores genéticos aí. Tá? Além disso, outros fatores que podem levar ao câncer de próstata, né? Fatores alimentares, então dietas ricas em gordura, tá? Incidência aumentada de doenças sexualmente transmissíveis, de inflamações na próstata, tá? Não é que porque o cara teve uma vez que ele vai ter câncer de próstata, mas assim, você vai somando os fatores, né? Você vai somando os fatores e você vai aumentando o seu risco, né? E assim, o próprio envelhecimento da gente é um fator, né? Se você pegar indivíduos de mais de 80, 90 anos, a incidência de câncer de próstata é grande. O que não quer dizer que esse indivíduo vai morrer por causa do câncer de próstata, né? A gente tem tumores que são mais agressivos e tumores que são mais indolentes, né? Esse comportamento é que vai determinar a necessidade da gente fazer o tratamento, né? E qual o tipo de tratamento que a gente vai fazer. Tá? Como você mencionou, pegou um nódulo lá no toque, não necessariamente pode ser uma cirurgia tão invasiva, né? Pode ser feito por laser, então, né? Inicial. Não, aí eu acho que tem uma confusãozinha. Tá. Câncer, a gente vai operar e vai ser uma cirurgia grande, assim, que você vai tirar a próstata toda. O que você pode fazer pelo canal e com laser é a doença benigna, que é a hiperplasia. Tá? E que a hiperplasia, ela vai mostrar o quê? Quando você for tocar aquele indivíduo e ele tem uma hiperplasia de próstata, ela vai mostrar o seguinte, o teu toque vai mostrar o quê? Que ele tem uma próstata grande, tá? Que você vai tocar, né? Porque quando a gente toca, a gente faz uma estimativa do peso, né? E do tamanho daquela próstata. Tá? Só para ficar um pouquinho mais fácil de entender, a próstata normal, ela tem o formato e mais ou menos o tamanho de uma castanha portuguesa. Sabe aquela castanha portuguesa que a gente cozinha, que é bem comum na época do Natal? Uhum. É uma próstata praticamente. Então aquela é a próstata normal. Tá? Então quando você toca, você percebe exatamente
aquela dimensão ali da castanha portuguesa. Né? É um pouquinho mais elevado, uma depressãozinha no meio e mais uma elevação nas bordas ali. Então é esse formato e parece uma coisa mais triangular. Então é isso que você vai perceber a hora que você faz o toque. Tá? Então na doença benigna você vai ter uma castanha portuguesa grandona. Tá? Às vezes uma laranja. Tem próstata, a gente já operou próstata de 200 gramas, 250 gramas. Entendeu? Então, mas com uma consistência normal. Então isso é doença benigna. Agora, você faz o toque e você percebe alguma coisa endurecida, independente do tamanho dela, pode ser 30 gramas ou pode ser 120, se você tocar e ele é duro, ali você pode ter tumor. O tratamento vai ser diferente. Então, na doença benigna, a cirurgia é de uma forma, como eu já falei aqui. No câncer é outro tipo de cirurgia. Né? No câncer, a gente tira a próstata toda. Então você corta a próstata no local onde a uretra está entrando nela, até onde ela está encostadinha na bexiga. Então você corta, tira aquilo lá e você liga a bexiga a uretra na bexiga novamente. Então você tira todo aquele segmento. Na doença benigna, você não tira todo aquele segmento. Você tira a parte interna, você tira o miolo dela. Tá? Então, seja qual for o tipo de tratamento que você faz na doença benigna, cirúrgico, você tira o miolo da próstata, fica uma casca. Então, isso é uma coisa importante. O indivíduo que teve hiperplasia de próstata e foi operado por hiperplasia de próstata, ele continua tendo risco, né, e precisa, portanto, avaliação anual, né, continua tendo risco de ter câncer de próstata, porque ele ainda tem próstata ali. Né? Então, após cirurgia, agora falando de câncer, você faz a retirada total da próstata. Esse pós-cirúrgico, o homem sem a próstata, o que muda na vida desse homem? Então, a próstata, ela ajuda também um pouco na continência urinária. Tá? Então, a gente normalmente tem 3 mecanismos de continência. Né? Uma musculatura, que é a musculatura que fecha a nossa pelve, que a gente chama de diafragma pélvico, né? Que a gente chama de esfíncter externo. A próstata, que ajuda na continência, e a saída da bexiga, né? Que é o esfíncter interno. Então a gente tem esses 3 mecanismos. Quando você tira a próstata, você tirou um grande mecanismo, então você fica com 2. Então o indivíduo tem que reaprender a fazer xixi, reaprender a segurar o xixi. Tá? E isso pode levar um tempo para que ele consiga ter esse novo aprendizado. Tá? Então, ele pode, num primeiro momento, ter alguns episódios de perda de urina. Né? Ele, por exemplo, ele faz um esforço, ele dá uma tossida, ele vai levantar de uma cadeira, eventualmente, escapou uma gotinha. Tá? Hoje em dia, com as técnicas que a gente tem de tratamento cirúrgico, você minimiza isso muito. Tá? Tanto que, assim, tem pacientes que a gente tira a sonda no pós-operatório imediato, ele não tem menor dificuldade em controlar a urina. Né? Não sente absolutamente nada. Quando se consegue controlar direitinho, não tem perda, não tem nada. De vez em quando faz um grande esforço, ele tem escapa uma gotinha. Tá? Deixa eu só completar isso aqui. E aí, esse período de controle pode levar até 2 anos para voltar ao normal. Entendeu? Outra coisa que a gente pode ter, né, você perguntou quais são as modificações que esse indivíduo vai ter. São alterações na ereção. Tá? Hoje, com o conhecimento que se tem de técnica cirúrgica e tudo mais, a gente consegue preservar os feixes nervosos que passam lateralmente à próstata e que vão ser responsáveis pela ereção. Tá? Então, na cirurgia, a gente faz de tudo para preservar esses feixes nervosos. A gente só não preserva quando ele está sendo invadido pelo tumor. Aí não tem jeito, você não vai deixar o tumor ali, né? Deixar um pedaço de tumor, porque eu vou deixar porque eu não quero que ele perca a ereção. Só que se você deixar o tumor ali, isso vai infiltrar e ele vai perder a ereção do mesmo jeito. E além disso, você não curou a doença dele. Né? Então a gente
procura preservar ao máximo isso, né? Para que ele possa voltar a ter ereção normal. Tá? Então, o indivíduo pode sim ter ereção normal depois da cirurgia. Tá? Tem paciente que um mês depois estava tendo ereção e estava querendo ter relações, né? Que a gente até recomenda, vai com calma, mas, né? Mas ele já estava lá com a sua ereção normal logo depois da cirurgia. Alguns demoram um pouco mais, porque aí entra também um processo inflamatório que ocorre por conta da manipulação cirúrgica e entra também um aspecto emocional. Né? O indivíduo, para alguns indivíduos, acho que para a maioria, né, o fato de falar você tem um câncer é um trauma importante e isso mexe um pouco com a cabeça dele. Né? Então isso pode atrapalhar também a questão sexual. Tá? Não, minha pergunta era essa. A cirurgia correu bem, foi um sucesso, vida normal, questão de ereção. Essa era a minha pergunta mesmo. Eu ia entrar nesse fator. É isso aí. Agora, o que ele não vai ter mesmo, e não tem jeito, é a ejaculação. Por quê? Porque quando a gente tira a próstata, a gente tira juntamente as vesículas seminais, que são o reservatório do sêmen. Né? O espermatozoide é produzido, fica ali na vesícula seminal, né? A própria vesícula produz algumas secreções, junta com a secreção da próstata e forma o que a gente chama de sêmen. Tá? Quando você tira a próstata, você tira tudo isso. Então, ele vai ter as mesmas sensações, né? As contrações na região do períneo que a gente tem quando tem a ejaculação, mas ali não vai sair nada. Ele vai ter o orgasmo normal, só não tem o sêmen. Sem o líquido. Exatamente. É isso. Pri, mais alguma aqui pro doutor? Doutor, quais são os principais hábitos causais da doença? Então, assim, dieta rica em gordura, né? Doenças sexualmente transmissíveis, então, né? Essas promiscuidade, essas coisas. Mas assim, não dá pra gente dizer, não, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você vai ter câncer. Não tem. É difícil a gente falar, não, isso aqui existem estudos que mostram que tal hábito completamente, e certamente isso aí vai levar o cara a ter câncer de próstata. Não tem isso, entendeu? Um conjunto, né? É um conjunto. O que eu acho que é importante, né? Qual o hábito que ajuda ele a a ter uma boa evolução num caso de um câncer de próstata? É ir ao médico. Prevenção. E a prevenção se recomenda a partir de qual faixa etária? Então, essa questão da faixa etária é uma coisa meio controversa, né? Até pouco tempo atrás, a gente recomendava que fosse a partir dos 45, 50 anos. Hoje em dia, algumas sociedades de urologia recomendam um pouco mais tarde, 50, 55. Eu, particularmente, acho que não custa nada a gente, depois dos 45 anos, dá um pulinho no urologista, faz os exames, né? É um examezinho de sangue, um toque, que para alguns é muita coisa, eu acho que a gente faz coisa pior, né? Vamos amadurecer aí. Então, não custa nada a partir dos 45 anos o indivíduo ir no médico e fazer essas avaliações, entendeu? Até porque, doutor, eu queria que você explicasse aqui pra gente, pro nosso público, que tem uma média anual aí de óbitos por câncer de próstata. Então, né? Isso é uma coisa interessante, né? Primeiro, 1 a cada 7 homens vai ter câncer de próstata. Tá? Índice bem alto, né? É um índice alto. Tá? No ano de 2021, 44 homens morreram por câncer de próstata por dia. Por dia. É uma média alta, né? Então, isso é uma coisa... Por quê? Por falta de conhecimento, por medo, por falta de acesso, às vezes. A gente tem que ser honesto, né? Sim. Tem gente que não tem acesso à informação, não tem acesso à saúde. Então isso aí é que aumenta. Mas, assim, principalmente porque o homem é meio relaxado mesmo. Não se cuida, não quer fazer exame periódico. A gente ou não vai porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. Ou eu tenho medo de fazer o diagnóstico, né, de alguma coisa, né, e ter que tratar. Então, nesse ponto, a gente percebe que o papel da mulher, muitas vezes, é muito importante. Né? Tem um trabalho que mostrou que, assim, 50%, se não me engano, 50 e pouco por cento dos homens vão buscar as informações na internet.
30% vai buscar com a mulher, com a parceira dele, né? 10% com os amigos. E o restinho vai no médico. Olha só. Entendeu? Gente, vamos no médico, homens. É uma coisa interessante isso, né? E aí a gente vê as informações mais controversas, mais equivocadas aí. E a gente vê quão é importante também o papel da mulher, né? O papel da mulher. E assim, é real. Muitas vezes no consultório, chega lá o paciente que falou assim para mim, e aí, o que te traz aqui, né? Como é que eu posso te ajudar? Ah, eu não sei, minha mulher que marcou para mim. Minha mulher que quis que eu viesse. Entendeu? Óbvio que ele sabe por que ele está lá, né? Ele sabe que, no fundinho ele sabe, não, eu vim porque eu quero saber se está tudo bem mesmo. Mas ele teve uma ajudinha da mulher para dar um empurrão. Entendeu? E eu acho que isso é uma coisa importante, né? E esse ano, justamente na campanha de Novembro Azul, a gente tem uma parte da campanha voltada para a saúde do adolescente, para estimular o adolescente a começar a ir no médico também, a procurar o urologista, entendeu? A fazer uma consulta periódica, entendeu? Até para poder ter esclarecimentos, para poder ter orientações, né? Não relacionadas necessariamente à próstata, mas a outras questões da saúde masculina, né? As doenças sexualmente transmissíveis, né? A própria vida sexual dele, o que é normal, o que não é, né? As questões do, eu acho que o meu genital é assim, meu genital é assado, isso é normal, isso não é, entendeu? Então, eu acho que é importante, né? Até para prevenção de gravidez indesejada, né? Então, eu acho que existe hoje, esse ano, na campanha de Novembro Azul, tem alguns programas voltados para essa questão. Esse incentivo, né? Muito importante, né? Sim, esse incentivo aí para os homens. Total importância. Doutor, assim, nesses anos você trabalhando, né, atuando já como urologista, bem percebendo que há um aumento da procura por urologista para assim, diagnósticos precoce, né, em câncer de próstata? Eu acho que sim. Eu acho que realmente existe um aumento. Ao longo dos anos, a gente percebe que existe um aumento da procura para diagnóstico, para diagnóstico precoce, né? Eu acho que sim. Mas ainda está muito longe de ser o ideal. Né? Quando você para pensar, 44 homens morreram de câncer de próstata por dia. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas com exatamente. diagnóstico precoce, né? Exatamente, exatamente. E uma outra pergunta aqui, voltada mais para o público de atletas, de fisiculturismo, ou até pessoas que têm a frequência, né, dentro das academias para ganho de volume muscular. O uso de testosterona tá ligado ao câncer de próstata? Então, existem fatores hormonais ligados ao câncer de próstata, mas isso junto, como eu falei, né, para a Priscila, é um conjunto de fatores aí que vão estar relacionados. É óbvio que você fazer a reposição de testosterona num indivíduo que tem testosterona baixa é uma coisa fisiológica, é uma coisa natural, então não necessariamente isso vai trazer problemas de qualquer natureza para a questão, para aquele indivíduo. Agora, quando você mantém um nível muito alto de testosterona, né, por um tempo mais prolongado, acima do fisiológico, você tem um risco maior de ter problemas. A mesma coisa, você tem um carro, né? Você gosta de andar com ele com o giro lá em cima, né? Você vai ter um desgaste mais precoce desse motor, né? Então, se você mantém o giro lá em cima, você desgasta mais o motor. Então, se você mantém a testosterona lá em cima, você vai ter um desgaste maior do motor. Porque a testosterona e os outros hormônios que são utilizados são hormônios anabólicos e vão estar estimulando o crescimento, né, e o teu metabolismo de uma forma para você ter crescimento celular, né? É diferente você manter aquele metabolismo, né, basal, ou você andar com seu carro lá com o giro baixo, né?
Então, quando você anda com giro baixo, o motor está tranquilo, tá? O desgaste é O menor. desgaste é menor. Se você andar sempre no talo, você vai ter um desgaste maior. Testosterona não produz câncer de próstata, tá? Mas aquele indivíduo que tem um câncer de próstata, a gente vai pensar 2 vezes antes de dar testosterona para ele, porque pode alimentar. Inclusive porque uma das formas de você tratar um câncer de próstata é você bloquear a testosterona. Você bloqueia a testosterona, você bloqueia a produção de testosterona. Para Então, diminuir, para diminuir o crescimento do tumor. Exatamente. Tá? Então, esse é um dos... Quando a gente fala em tratamento de câncer de próstata, a gente tem uma série de etapas que a gente vai ter também para fazer esse tratamento. Né? E quando você tem o escape daquele tratamento inicial, você vai ter que pular para um outro tratamento. Né? Escapou aquele, você vai ter que pular para outro. Então, nessa sequência de tratamentos, o bloqueio da produção hormonal, ela vai ser um dos fatores que vai bloquear o crescimento do tumor. Então, a testosterona em si, se você só fizer uma reposição para aquele indivíduo que precisa, você não vai ter câncer de próstata. Agora, se aquele cara já tem um câncer de próstata e você der testosterona, você vai piorar. Entendeu? Tá. E você levantou uma questão muito assim, acho que a galera, o público de casa vai ficar bem atento. Então, no tratamento, não necessariamente. Às vezes é você bloqueando essa testosterona para baixar para o tumor não aumentar. Correto? Não é para todo mundo. Isso que eu ia falar, não é para todos. Não. Quando que a gente vai usar o tratamento, o bloqueio hormonal? Veja só, qual é o principal tratamento para o câncer de próstata? O que a gente considera como padrão ouro? É a cirurgia. Tá? Então, se a gente for elencar os tratamentos para câncer de próstata, a gente pode fazer vigilância ativa, ou seja, não fazer nada e acompanhar esse indivíduo. Tem um determinado grupo de doentes que a gente vai poder fazer isso. Não é para todo mundo, mas um determinado pequeno grupo a gente pode. Tá? Tem que ter algumas características especiais para a gente poder fazer isso. Qual o próximo tratamento? E esse sim é o padrão ouro do tratamento. É a cirurgia. Seja ela aberta, né, convencional, onde você abre a barriga, seja ela por laparoscopia, onde você faz os furinhos na barriga, seja ela robótica, que também você faz os furinhos na barriga, e aí você tem pinças especiais controladas por um robô, que você fica mais de longe para mexer nesse robô e fazer a cirurgia, mas é um tratamento cirúrgico. Nesse caso, você vai tirar a próstata fora e vai ligar novamente a bexiga e a uretra. Tá? Outro tratamento, radioterapia, que pode ser feito concomitante à cirurgia, ou seja, às vezes o indivíduo tem um tumor que saiu um pouquinho da próstata ou que deixou uma margem comprometida ali na cirurgia porque não dava para tirar mais, né? Você vai irradiar aquele tumor, né, para matar aquelas células. Eventualmente você pode usar a radioterapia isolada, né, para fazer em determinados casos bem específicos, bem selecionados. Tá? Então, vigilância ativa, cirurgia, radioterapia, tá? E aí, bloqueio hormonal, onde você bloqueia a testosterona. Tá? E isso a gente usa para aqueles casos em que o indivíduo já tem aí uma metástase, né? O câncer já escapou da próstata, já atingiu o osso, que é o principal sítio de metástase do câncer de próstata, são os ossos. Tá? Então você pode fazer, ou ele já tem mais idade, né? Um cara de 80, 85 anos, né? 79, né? Ou até um pouco mais novo, mas que não tem uma condição de fazer uma cirurgia. Né? Não tem condição clínica, né? Ele não aguentaria uma cirurgia. A cirurgia pode ser muito mais prejudicial para ele do que o próprio câncer. Então, aí você partir para um tratamento diferente. Então, um dos tratamentos pode ser o hormônio, o bloqueio hormonal. Tá? Hoje, a gente tem associação de bloqueio hormonal com quimioterápicos. Né? A gente tem quimioterápicos específicos para tratamento de próstata. Tem muita coisa sendo estudada também para você associar essas medicações para aqueles casos ou que já são metastáticos, né? Ou seja, você já teve o tumor, tem um tumor que já espalhou, né? Seja ele tendo ele já sido operado ou não. Então a gente tem todas essas etapas e o bloqueio hormonal, né, é uma delas, tá? Mas não é para todo mundo e não é a primeira escolha.
Tá? Tá. Não, porque o que que a sociedade, né, os homens, né, comentam, a gente vê muito papo de corredor, entre amigos, eu morro de medo porque no tratamento eu vou perder ereção, vou baixar minha testosterona. Não necessariamente, são Não. casos e casos. Não. Né? Não, o fato de você fazer o tratamento de próstata não vai mexer com a sua testosterona. Né? Não é ali que produz, Não é ali que é produzida. Sim. A testosterona é produzida pelo testículo e pela suprarrenal, e não pela próstata. A próstata é sim um alvo da testosterona, que a gente chama de órgão-alvo da testosterona, por quê? Porque ela é metabolizada na próstata para poder ser utilizada pelos órgãos, né? E a testosterona ela é uma substância que vai que é muito importante no nosso organismo, porque ela está envolvida em vários receptores que a gente tem no nosso organismo, né? Então, em vários tecidos a gente vai ter ação da testosterona, né? Então, é próstata, osso, tecido adiposo, cabelo, pele, né? Que tem cabelo, tem glândula sudorípara, tudo mais envolvida, cérebro. Então, é um órgão-alvo aí importantíssimo, tá? A própria musculatura, né? O próprio osso, a formação de glóbulos vermelhos, tudo isso, a testosterona está envolvida em um monte de coisa, né? Então, quando o cara vai lá e toma testosterona de qualquer jeito, ele não faz ideia do quanto o organismo dele está sendo afetado pela testosterona. Ele não vai ficar só malhadão, bonitão, assim, todo definido que nem você é. Mas, né, porque o cara vai olha ali o meu treinador, ele é todo definidão. Por quê? Porque ele malhou um tempão, porque ele faz isso aí diariamente, né? Porque ele tem uma vida onde ele se dedicou a isso. Não é só testosterona. E o cara quer tomar testosterona para no dia seguinte ele tomar, ele ficar igual a você. Tá boladão, né? Ele tem que entender que não é assim. Quando ele faz isso, ele vai ter uma série de consequências, né, no organismo dele. Ainda mais quando você mencionou, né, doutor? O cara já foi diagnosticado, tá com um câncer. Então é muito mais cauteloso, né? Então tem que tomar muito mais cuidado. Antigamente, a gente não fazia reposição de testosterona em indivíduos que tiveram câncer de próstata, né? Hoje, a gente seleciona doentes que a gente pode fazer reposição se for necessário. Mas é reposição. Não é manter níveis suprafisiológicos. Isso é importante. Cada caso é um caso. Então vai analisar a idade, histórico, qual tipo de câncer, né? Outra coisa, falou. Principalmente o fato dele estar curado ou não. Sim. O cara tem que estar curado. Né? Quando a gente fala em cura, tem critérios para isso. Então, é o período de segmento, são os níveis de PSA que a gente vai usar depois para fazer o controle, porque o controle do câncer de próstata é feito com a dosagem de PSA sistematicamente, tá? Após a cirurgia. Então, você tem que ter lá um valor mínimo, super mínimo ali, quase que indetectável de PSA, para você dizer que esse cara está curado. E ainda mesmo assim analisando o tipo de câncer que ele teve, né, doutor? Exatamente. Isso é uma outra agressivo, coisa. Né? Tem algumas características que a gente vai analisar, né? Que é o tipo histológico, o grau de tumor. A gente tem uma classificação que chama escala de Gleason, onde você vai ver qual é o tipo, né? Qual é o número lá que deu para você dizer se esse tumor ele é mais agressivo ou menos agressivo. Né? Naqueles menos agressivos, a gente pode fazer vigilância ativa. Nos mais agressivos, a cirurgia e complementações e um controle muito mais rigoroso, porque o risco desse doente ter metástase é muito grande. Certo. Doutor, teve um artista, né? Eu não vou mencionar o nome até para questão de ética, preservar, um cantor, e ele conseguiu diagnosticar aos 19 anos um câncer na próstata. É comum ou não é comum? Extremamente raro. Mas pode acontecer. Quando a gente está falando em ser humano, tudo pode acontecer. Tá? É uma super exceção isso. Tá? É uma exceção. Então, a maior incidência dos tumores de próstata é após os 50 anos. Tá. Então, a faixa de maior risco é após os 50 anos. Mas eu já vi pacientes que tiveram tumores com 30 anos, 30 e poucos anos. Né? Mas não é o comum. E, infelizmente, foram tumores extremamente agressivos.
né? Então, o paciente foi operado e tudo mais, não fui eu que operei, mas é um paciente que chegou para mim, né? E com 30 e poucos anos, ele teve, menos de 40 anos, teve tumor de próstata e já estava com tumor metastático. Porque era um tumor muito mais agressivo, né? Que pode acontecer naqueles indivíduos mais novos. Mas também não quer dizer que o indivíduo mais novo vai ter obrigatoriamente um tumor mais agressivo. Tá? Certo. A tendência é ser mais agressivo, mas não é obrigatório. E uma curiosidade, assim, você falou da particularidade de um paciente que vocês atenderam, foi com outro médico. Ele, aparentemente, fazia uso de hormônio? Não sei te dizer. Pelo fato de ser jovem? Não sei te dizer, pelo biotipo dele, acho pouco provável, né? Mas não sei te dizer se ele antes, porque eu não o conhecia antes, né? Não sei se antes disso ele fez, tá? Não sei. Tá, qualquer coisa que eu falar para você, eu vou estar inventando. Tá, e a questão que você falou das ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Tem algumas específicas que pode ocorrer essa questão do câncer na próstata? De inflamação? Então, as doenças que podem comprometer a próstata, né? Então, as uretrites, principalmente, né? Que podem dar as prostatites, entendeu? Então, isso tem que tomar cuidado e tem que tratar, né? Porque justamente é o que pode realmente estar relacionado aí com isso, né? Então, acho que são as que levam a uma prostatite. Mas não tem uma causa e efeito direto, entendeu? Doutor, e uma pergunta, né, que eu comentei com alguns amigos essa semana, e um passou em uma consulta com o urologista, fez o toque, a próstata dele, tudo ok. Porém, foi encontrada uma glândula de gordura, ou seja, um nódulo. E esse nódulo quase de 1 centímetro, e aí o médico falou, não é nada maligno, não é câncer, enfim. E aí falou um tipo de tratamento. O senhor tem alguma coisa a falar nesse caso? Não é incomum Tá. quando a gente pede um ultrassom, a gente identificar um cisto prostático. Tá? Isso tem a ver com o resto embrionário, né? Tem a ver com a nossa formação lá no útero, né? A diferenciação que os tecidos vão sofrendo para a formação dos nossos órgãos. Tá? Então, existem restos embrionários que podem ficar ali, isso aí pode formar um cisto, ficar uma glândulazinha que forma um cisto. Tá? E esse cisto pode crescer. Tá? E aí você faz um ultrassom, eventualmente vai lá, tem um cisto prostático, pronto, o cara já pira, já fica louco. Não, estou com câncer, vou morrer amanhã. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? Então, a gente vai investigar, vai ver o que é, eventualmente pode fazer uma ressonância para confirmação desse diagnóstico, mas isso não quer dizer câncer. O ultrassom é muito difícil, o ultrassom conseguir, um ultrassom transabdominal, que é o que a gente faz de rotina, ou seja, que é feito pela barriga, conseguir identificar tumor de próstata. Tá? O tumor normalmente ele é sólido, o ultrassom não consegue fazer essa diferenciação. Tá? Quando o ultrassom consegue ver alguma coisa, uma formação nodular, alguma coisa, ele vê um cisto. Tá? E aí, normalmente a gente só acompanha, não precisa fazer nada. Se eventualmente ele crescer de tal forma, causar algum tipo de obstrução, de sintoma, a gente pode fazer realmente uma ressecção endoscópica, ou seja, você faz como se fosse uma raspagem disso aí. Tá? E aí você tira esse cisto. Tá? Mas isso realmente não tem a ver com câncer, não. Tá? É um achado de exame. E o tratamento, então, seria essa raspagem, então, pelo canal da uretra, isso. Uma cândula. Isso, a gente passa um aparelho pela uretra, né? Então é um tubo, dentro desse tubo a gente vai passar uma ótica e vai passar uma alça própria para fazer essa ressecção, para você raspar. Isso aí você corta essa alça, ela é incandescente, ela fica quente, passa corrente elétrica ali, né? E aí ela corta o tecido, tá? Eventualmente você pode até usar laser, que hoje em dia a gente tem laser também, que é o mesmo processo. Passa uma cânula, por dentro dessa cânula você vai passar o laser, né? E vai ressecar esse tecido que está alterado aí. Respondendo a pergunta, e fique tranquilo que não vai ter problema nenhum na questão de ereção, né, doutor? Não, isso é muito importante, né? Eu não quero operar a doença benigna porque eu vou ter problema de ereção. Não.
A doença benigna não leva a problema de ereção. A cirurgia para a doença benigna não leva a problema de ereção. Tá? O que acontece? Mas eu tenho um amigo que operou e ficou com problema de ereção. Provavelmente esse seu amigo já tinha algum problema de ereção. Tá? E que pelo fato de ter mexido com a próstata e do próprio desconhecimento e toda a ansiedade, ele pode ter tido um problema de ereção. Aí também vem questões emocionais, enfim. Exatamente. Né? A ereção, a questão da ereção, ela tem uma multifatorialidade, né, envolvida muito grande. Então, são muitos fatores que estão relacionados com a nossa ereção. Não é simplesmente o hormônio masculino ou a próstata, não. Até porque vai muito além disso. Sim. Não, até porque você acabou de relatar aqui, doutor, né, um procedimento que não é tão, né, não é invasivo de uma certa forma, mas não é tão doloso, vamos dizer, agressivo. Na questão da uretra, né, faz a cânula ali bonitinho, acabou, exatamente. Raspagem, zerou, vida normal. Exatamente. Tá certo. Pri, mais alguma coisa? Não, por enquanto, sem nenhuma dúvida, acho que sanou bem aqui as minhas curiosidades aí desse universo masculino. Obrigado, doutor, muito obrigado. Eu queria só deixar um comentário final. Por favor. Acho que é importante fazer pelo menos uma visita anual ao urologista depois dos 40 anos, 45 anos. Tá? Lembrar que quando a gente faz uma avaliação que eu costumo chamar de check-up ou de rotina de próstata, isso não é necessariamente porque o cara tem um câncer de próstata, mas é porque a gente vai ver todos os possíveis problemas que esse indivíduo vai ter e que podem estar afetando a qualidade de vida dele, que ele nem está percebendo, né? E entre eles o câncer de próstata. Tá? Então eu acho que uma avaliação anual não custa nada, não dói nada, não tenho medo do toque, entendeu? E vai evitar muitos problemas futuros. Vai evitar muitos problemas no futuro, é verdade, Pri. Disse tudo. Então, como a doutora mesmo mencionou, quanto antes você conseguir diagnosticar um eventual problema, não sendo somente o câncer na próstata, enfim, você tem a maior chance, né, doutor? Sim. Uma chance muito grande de cura. Exatamente. Em relação ao câncer de próstata, a principal prevenção é você fazer o diagnóstico precoce. Fez o diagnóstico precoce, vida normal. Você trata e o indivíduo pode voltar a ter uma vida normal. Tá, ok. Doutor, quer deixar o seu contato? Então, pode ser pelo site urodavila.com.br, tá? Lá você pode marcar consultas, pode tirar dúvidas, deixar perguntas, a gente vai respondendo. Muito feliz aqui, galera. Mais uma vez, doutor Christian Foro representando dentro do podcast da Our Body Papo Saúde. Então vai lá, se inscrevam-se no canal, deixe o seu link, compartilhe. Aí no momento que você também estiver em casa, de bobeira, fica lá, vai lavando a louça, vai escutando, vai assistindo na academia. Estamos no Spotify, a todo vapor. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Novembro Azul. É isso aí, vamos se cuidar, hein, homens? Mês da conscientização do câncer de próstata. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima. Sempre um prazer estar com vocês. Prazer. E a gente fica à disposição para qualquer assunto que vocês quiserem, voltado para a urologia. É isso aí, doutor. Maravilha. Muito obrigado, galera. Valeu. Mais um podcast da Our Body Papo Saúde. Até a próxima.